Olá, queridos. Eu sou o pastor Samuel de Souza Júnior, da comunidade Casa do Pai de Araçatuba. E talvez você se pergunte por que eu estou gravando esse vídeo aqui no nosso templo, no nosso local de reunião. É justamente porque o tema que me foi dado foi sobre você realinhar o seu amor pela casa de Deus. E eu acho esse tema muito importante, porque todos nós sabemos que a casa de Deus não é um prédio, somos nós. Aliás, Atos capítulo 17, versículo 24, diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. E sabemos que Deus habita nos corações, que nós somos templo do Espírito Santo, mas ao falar sobre realinhar o nosso amor à casa de Deus, ao templo, ao nosso local de reunião, a gente não pode esquecer a importância disso. A importância deste local, o local de ajuntamento dos santos, o local, a casa de Deus, que é o espaço físico onde nós nos reunimos, e isso não pode ser desprezado. Não é porque nós somos templo do Espírito Santo que esse local tem que ser abominado ou deixado de lado. Por quê? Porque aqui é um local de experiências maravilhosas com Deus, com os santos, com o Espírito Santo de Deus, um local de ensino, de aprendizado, de comunhão, de restauração, de relacionamento mútuo. Por isso, queridos, nesses dias de isolamento, onde nós tivemos que ficar afastados deste local físico, nós precisamos lembrar e realinhar o nosso coração, porque a Bíblia também é muito clara sobre o amor que devemos ter à casa de Deus. E foi me pedido para destacar 3 pontos. E o primeiro ponto que eu gostaria de destacar no teu amor pela casa de Deus é porque a casa de Deus não é temporária, a casa de Deus é para a vida toda. Aliás, Salmo capítulo 27, versículo 4 diz assim: uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Ou seja, este local de reunião, amar o local onde o Senhor te estabeleceu, a igreja local que você pertence, o templo ao qual você faz parte, nós precisamos entender que precisamos de raízes firmadas na casa de Deus. A Bíblia nos ensina isso, amar, servir, fazer deste local um local de vida para todos, para a família, para todos aqueles que nós conhecemos. Aliás, um dos salmos mais conhecidos da Bíblia, que é o Salmo 23, no versículo 6, ele diz: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa de Deus por longos dias. Ou seja, a casa de Deus não é algo temporário, é algo permanente. O segundo ponto que eu quero destacar com vocês é que a casa de Deus é um lugar de misericórdia, de cuidado, de graça, de comunhão, de salvação. O Salmo 84, do versículo 1 ao versículo 3, o salmista diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa, a andorinha, ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Está falando desse local de acolhimento, mas ele fazendo comparação a isso, ele diz: eu encontrei os teus altares, eu encontrei a tua casa, Senhor dos exércitos. Ou seja, o salmista está declarando o seu amor, o seu prazer pela casa de Deus, em ter o seu coração realinhado ao templo, ao local de reunião, dizendo que este é o melhor lugar para estar, é o melhor lugar para nós desfrutarmos. Ou seja, a igreja local, o templo, precisa ser um lugar onde você tenha prazer de estar todas as semanas, porque é um local de acolhimento, é um lugar de comunhão, é um lugar de transformação para todos. Mas o terceiro ponto que eu quero destacar é que a casa de Deus é um lugar de alegria, de santidade, de milagres e de bênçãos. No Salmo 122, versículo 1, o salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ou seja, a casa de Deus. Este local, é por isso que precisa estar cheio de pessoas. Não é um local de tristeza, mas é um lugar de alegria, de dança, de louvor, de celebração. É um lugar de reunião, é um lugar onde nós nos reunimos e nos abençoamos. E nós precisamos entender, queridos, que neste lugar tem que ser um lugar onde você tenha desejo de estar, onde você tenha alegria só de ouvir falar para estar. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E eu quero concluir dizendo: ame a sua igreja local.
Tenha o seu coração realinhado ao local onde Deus te estabeleceu. Entenda o valor deste local onde nós nos reunimos e que este tempo de isolamento não te leve a abandonar, mas te leve a ter saudades, não vê a hora de voltar para encontrar os irmãos, para estar reunidos nos irmãos. Por quê, queridos? Porque sempre que o povo de Deus enfrentava exílios, afastamentos, eles tinham saudade da casa. Eles não viam a hora de voltar para o templo. E que este seja o mover do teu coração. Ter saudades deste local, da casa de Deus, um lugar onde a presença e a glória de Deus se manifestam. Por quê, queridos? Porque este é o lugar que o Senhor nos escolheu para estar. E eu quero então terminar com o Salmo 92, a partir do versículo 12. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Versículo 13. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. E aí ele diz desse local que não para nunca, na velhice ainda darão frutos, serão cheios de seiva e de verdor, porque há um propósito em estarmos aqui, em nos reunirmos aqui, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Que nesses dias você possa realinhar o seu amor à casa de Deus, amar e valorizar a sua igreja local. Sim, o templo somos nós, mas esta casa tem a sua importância, não pode ser desprezada e que o seu amor seja realinhado a ela. Deus te abençoe.